Outro destaque desta quarta-feira, durante a conferência conhecida como Davos no Deserto, em Riad, na Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio-irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Aos investidores, Bolsonaro disse que faltava comando ao Brasil antes de ele tomar posse. Não havia políticos sérios em governos anteriores. Ele afirmou ainda que o povo brasileiro confia em nosso governo. Após os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciarem o investimento dos sauditas de 10 bilhões de dólares no Brasil, Bolsonaro afirmou que pretende usar esses recursos para criar um balneário repleto de resorts na Baía de Angra dos Reis, inspirado em Cancún, no México. Na região, onde estão, segundo o governo, pelo menos 10 espécies marinhas em extinção, não são permitidas atividades como mergulho, navegação, construções e pesca. A revogação depende do Congresso Nacional. Começa com você, Josias, vai lá. Me pareceu a manifestação do presidente, toda ela inadequada, ou quase toda. O presidente tem uma mania de aproximar governantes estrangeiros da sua família, de estabelecer falsos laços familiares. Agora diz que é meio-irmão, quase irmão de um príncipe saudita que manda esquartejar jornalista, desrespeita direitos humanos. Quer dizer, para que isso? Você pode tratar diplomaticamente bem um chefe de Estado estrangeiro sem precisar fazer essas analogias familiares, dizer que ama o Trump, que a família dele é próxima da família do Trump, agora que é meio-irmão de um príncipe autocrata e que não respeita direitos humanos. Acho isso impróprio. Acho também inadequado que o presidente, no exterior, fique desancando o seu próprio país, dizendo que não havia líderes respeitáveis, que faltava comando. E acho, por último, inadequado que o presidente enalteça como sua principal qualidade o fato de ser um capitão do Exército e que se forjou no Exército, que vai utilizar esta sua característica para comandar o país. Acho que o presidente tinha que ali realçar a importância desse novo país, da abertura do Brasil para novos mercados, da importância que o Brasil dá ao liberalismo, da importância que dá aos investimentos estrangeiros e dizer que vai fornecer segurança jurídica e política a esses investidores. Isso é que o presidente precisa dizer no exterior. E foi uma única oportunidade ali, numa janela apenas, ele mencionou o Congresso e disse que o Congresso está fazendo a sua parte, que já aprovou a reforma da Previdência. Se ele se mantivesse nessa toada, ele iria bem. Que o governo tem afinidade com o Congresso, que está conseguindo aprovar as suas reformas e que vai valorizar o investidor estrangeiro e fornecer para esse investidor segurança jurídica e política. Isso é que o presidente precisava dizer, e não que é meio-irmão disso ou daquilo, que é capitão do Exército. Então, acho que o presidente não fez o melhor discurso que poderia ter feito. Constantino. Na verdade, a postura deveria ser mais republicana, mas a notícia que realmente importa nisso tudo é o anúncio de 10 bilhões de dólares de investimento. Qualquer um que cobra, inclusive, pragmatismo do presidente tem a obrigação de festejar isso. Isso é o que mais importa e é relevante, de fato, para o brasileiro. Dito isso, é óbvio que o presidente Bolsonaro, como quase todo brasileiro, né, eu tenho um livro sobre isso, não só eu, tem vários livros sobre esse assunto, o tal jeitinho brasileiro, é essa característica do personalismo. Então, ele acha que vai seduzir sempre de uma forma mais pessoal, com um toque ali de uma coisa próxima, bajulando até. É verdade que a vaidade costuma ser o caminho mais barato para chegar aos outros, né? E acho que ele aprendeu muito isso com o Trump. O Trump, vamos lembrar, que já fez até concessões aí ao ditador mais sanguinário do mundo, que é o Kim Jong-un, na Coreia do Norte, e isso foi motivo de muita polêmica e crítica, inclusive dentro do Partido Republicano ou dos conservadores aqui nos Estados Unidos. Mas na cabeça do Trump era uma forma fácil, barata, sem ter que mobilizar geopolítica ou força militar ou recursos para chegar ao ditador. Só que na prática isso não funciona muito. Falar que é meio irmão do príncipe é totalmente desnecessário, é um sujeito envolvido aí no assassinato de uma forma cruel de um jornalista, fora várias outras coisas, sem falar que ele deve ter uns 30 mil meio-irmãos lá na Arábia Saudita, né? Então, isso também não seria tão representativo assim de laços próximos com o ditador. Por fim, a questão de Angra e Cancún, eu acho válida. Eu acho que eu frequentei Angra dos Reis
desde pequenininho, desde bebê e até sempre, né? E, na verdade, aquilo lá é um paraíso pouco explorado. Eu acho que tem muito a ser feito ali e, nesse aspecto, eu acho que o presidente está certo em querer levar um pouco mais de progresso capitalista para aquela região, né? Acho que se os ambientalistas deixassem, ia gerar muito emprego e riqueza para o povo ali de Angra dos Reis que está precisando. E aí, Vera? Eu acho que a principal parte desse discurso é levar a política interna e essa briguinha doméstica de querer desqualificar governos anteriores para uma viagem oficial no exterior. Acho que isso é que deveria ser evitado. E seria evitado se as viagens tivessem uma preparação mais técnica, que o Itamaraty costumava fazer, viagens precursoras, preparar o presidente, preparar o discurso. Pouco importa para o público do Oriente Médio ou da Ásia quais os governos antecederam o brasileiro, do Bolsonaro. O Brasil é visto como um país. E aí eu acho que ele tem de falar como presidente do Brasil. E o Lula tinha essa mesmíssima mania, né? Nisso eles também são muito parecidos. Essa mania do personalismo, essa mania de tratar outros chefes de Estado ou como inimigo ou como brothers, e essa história de achar que tudo começou a ser feito a partir do seu próprio governo. Acho que isso não nos leva a um bom lugar, isso nos leva a um atraso permanente, a um discurso que é jeca, no fim das contas, porque quem ouve o discurso está pouco se ligando se era Dilma antes, se era o Michel Temer. Certamente não é verdade que os governos todos anteriores não fizeram nada de bom pelo livre comércio brasileiro, tanto que o Brasil já teve grau de investimento lá atrás, depois perdeu. A narrativa política, ela não é uma historinha dos bons contra os maus. Todo mundo tem suas vicissitudes, todo mundo tem seus melhores e piores momentos, todo mundo tem erros e acertos. Políticas públicas são coisas cíclicas que funcionam numa hora e não funcionam no momento seguinte. Então, eu acho que a gente tinha que perder de vista essa ideia de que o Brasil é reinventado a cada governo, porque isso nos leva sempre a um lugar do atraso, sempre a uma retórica que é altamente ideologizada e muito pouco eficiente no momento em que você quer atrair investimentos, vender o seu país ao exterior, vender uma civilidade, uma continuidade democrática a despeito da alternância política, porque uma coisa é uma linha democrática que ela segue inalterada, porque as instituições garantem. Outra coisa é a alternância de poder político, a alternância de ideologia, a alternância de visão do papel do Estado. Isso o eleitor decide de acordo com as suas conveniências a cada turno eleitoral. O resto permanece, o país permanece, as conquistas permanecem, a diplomacia também deveria permanecer como um legado que vai se acumulando e que vai gerando, portanto, uma coisa positiva e que você tenta a partir dali e não recomeçar a cada ciclo. Eu acho muito triste que o Brasil seja essa lei do eterno começo também.